Pessoal, dando continuidade, a gente vai ver o desenho do lugar das raízes, que é o caso que a gente vai desenhar o lugar das raízes para sistemas de ordem superior, que não se enquadram nos sistemas mais simples de primeira e segunda ordem, onde a gente consegue encontrar analiticamente como os polos variam quando eu vario esse K de zero ao infinito, como os polos se comportam. Então, antes de começar o procedimento, eu tenho algumas observações. A primeira é que o lugar das raízes analisa o comportamento dos polos em malha fechada a partir dos polos em malha aberta. Então, vamos lembrar que a gente analisa de K igual a zero a K igual a mais infinito. Tem essa faixa de valores de K. E para K igual a zero, a malha fechada é igual à malha aberta. Então, o ponto de partida dessa análise são os polos e zeros em malha aberta. Tranquilo? Que é onde a gente marca o xizinho e a bola. Porém, essa análise vai me dar o comportamento dos polos em malha fechada. Então, é bom que vocês consigam entender bem essa diferença. O lugar das raízes é o caminho que os polos traçam. Então, para cada polo, eu vou ter uma curva. Cada polo ele vai fazer um caminho. Eu não vou ter nenhum polo que ele vai ficar parado aqui o tempo todo. Então, ele vai seguir finalmente para um zero, ou vai seguir para o infinito por meio de uma assíntota. As curvas, elas partem dos polos de malha aberta para os zeros de malha aberta e para o infinito. Então, se eu tiver n polos e m zeros, desses n, m vão para os zeros e o que sobrar, n menos m, vão para infinito. E a última observação é que o G de S é uma grandeza complexa. Então, isso aqui, kg de S igual a menos 1, é outra forma de escrever 1 mais kg de S igual a zero, que é a minha equação característica. O que é que eu digo com uma grandeza complexa? É só para prestar atenção que esse kg de S igual a menos 1, isso significa um menos 1 mais J0. Eu estou tratando de uma grandeza complexa. Ou então, pensando em módulo e ângulo de um valor complexo, significa que o módulo de kg de S é igual a 1 e o ângulo dele vai ser π, 180 graus, ou um múltiplo. Procedimentos para o desenho do lugar das raízes. Então vamos agora para a parte dos procedimentos. O primeiro, que a gente até comentou brevemente, seria encontrar o G de S que satisfaz a equação característica na forma de 1 mais k G de S igual a zero. Então eu posso ter meu diagrama de blocos de inúmeras formas. Aqui eu consigo trabalhar diretamente é quando eu tenho um bloquinho para o K, um bloquinho para o G de S e eles se conectando de forma a fechar essa malha. Se eu tiver alguma coisa diferente disso, possivelmente o meu G de S que eu vou usar no método não vai ser o mesmo que está contido no bloco. Então, quando eu encontrar a minha equação característica, que é o que? O denominador da minha função de transferência do sistema em malha fechada, eu vou igualar a zero. E aí o que ficar vai ficar um polinômio que tem alguma coisa com k, né? Eu vou usar de artifícios algébricos, multiplicar por alguma coisa, dividir por alguma coisa, para eu terminar uma forma que seja 1 mais k G de S igual a zero. E aí esse
G de S aqui que está multiplicando K é que eu vou considerar como meu sistema de malha aberta para o método. Entendeu? Esse G de S, ele vai ser a partir dele que eu vou definir os meus polos e zeros de malha aberta. Só que o que eu vou estar analisando continua sendo o mesmo. Vai ser o meu sistema todo, a malha fechada. E aí a malha fechada não vai mudar, porque a equação característica dela, dos polos de malha fechada, eu estou respeitando sempre. Então, a segunda coisa que eu faço é calcular os zeros e polos de malha aberta, que vão ser os zeros e polos desse GDS aqui. Meu GDS vai ter o numerador e denominador. Os zeros eu vou tratar deles em termos da letra Z e os polos em termos da letra P. Eu encontro os zeros fazendo NS igual a 0 e os polos fazendo D de S igual a 0, como vocês já sabem. Eu marco os zeros com um círculo e os polos com um X. A gente vai analisar um sistema ao longo desse exemplo. É um sistema sem valores aqui. Então percebam que aqui eu marquei os polos, eu tenho 4 e os zeros que eu tenho 1. Então, tenho meu P1, meu P2, meu P3, meu P4 e meu Z1. Essa é a primeira coisa que eu faço. A segunda coisa, a gente vai tratar das assíntotas. O que é que a gente falou? Que alguns polos vão para os zeros de malha aberta e outros vão para infinito. O que vão para infinito, eles vão seguindo umas assíntotas, umas retas que serão guias para as curvas deles. Então, sempre que eu tiver n maior do que m, existirão n menos m polos que seguirão para o infinito, convergindo para n menos n assíntotas. A gente vai calcular como ficam essas assíntotas. Primeiro o número de assíntotas, que é n menos n. Depois o ângulo das assíntotas. E aqui tem que prestar atenção porque a fórmula para eu calcular é 180 vezes 2q mais 1 sobre NA. Só que esse q ele não vai ser um valor só. Ele vai ter NA valores. Os valores vão de 0, 1 até NA menos 1. Então suponha aqui que o meu NA é 4. Então o meu Q vai de 0, 1 até NA menos 1, que é 3. Então 0, 1, 2, 3. O meu θA vai ter os valores 180, 2 vezes 0 mais 1 sobre NA. Então fica 180 sobre NA. Outro valor, esse vai ser para Q igual a 0, Agora para Q igual a 1, 180, 2 vezes 1 mais 1 sobre NA. E aí para Q igual a 2, 180, 2 vezes 2 mais 1 sobre NA. E para Q igual a 3, o último, 180, 2 vezes 3 mais 1 sobre NA. E assim, para cada assíntota eu vou ter um ângulo. Por fim, para as assíntotas, o ponto de partida delas. Vai ter um ponto em que a partir desse ponto todas as assíntotas vão estar radiando, vão estar partindo desse ponto. Esse ponto a gente está grafando como sigma A, vai ser o somatório dos polos menos o somatório dos zeros, dividido por NA. Então vamos ver aqui como é que fica. Nesse caso, eu calcularia 3 assíntotas, porque eu tenho 4 polos e um zero, então 4 menos 1, 3. E os ângulos ficou aqui 60 graus, menos 60 outro e 180 o outro. Nesse caso, o ponto de partida das assíntotas é esse ponto aqui. Então, a partir desse ponto, partem minhas 3 assíntotas, que vão guiar os polos que vão para infinito.
Seguindo esse procedimento, a gente vai ver os intervalos ímpares no eixo real. Então, todo intervalo que está à esquerda de um número ímpar de zeros e polos, a soma dos dois, dos polos e zeros, pertence ao lugar das raízes. O que é que eu quero dizer quando eu digo pertence ao lugar das raízes? É que de alguma forma algum polo vai passar por esse intervalo. Não importa qual polo, mas algum vai passar. Então, como é que fica isso no meu lugar das raízes? Ó, meu primeiro polo no eixo real, polo zero está aqui, né? Então, à direita disso é como se eu tivesse zero. E zero é par. Aí eu tenho meu primeiro polo e eu estou à esquerda de 1. Então, à esquerda de um número ímpar. Nesse intervalo aqui, eu sei que ele pertence ao lugar das raízes. Quer dizer que algum polo vai passar por esse intervalo, ou mais de um, né? No caso aqui, talvez esse P2 e P1 passem por aqui. E aqui eu tenho meu segundo polo. Para cá eu analiso o valor 2. Então, à esquerda do valor 2, eu não tenho lugar das raízes. Nenhum polo vai passar por aqui. E para cá, por fim, eu tenho meu terceiro elemento, que seria um zero. Então, à esquerda do número 3, à esquerda do ímpar, eu vou ter o lugar das raízes. Então, eu vou ter algum polo, ou mais de um, que vai passar por esse caminho aqui, que vai preencher esse caminho de alguma forma, esse intervalo. Em seguida, o que eu faço é calcular os pontos de ramificação. E o que são esses pontos? Nada mais são do que pontos em que para um determinado K os polos vão se encontrar. Então, eles vão se cruzar de alguma forma, né? O que pode acontecer, que a gente já viu em exemplos, é vem um do lado, outro do outro, e eles se encontram no ponto. Por exemplo, um vai para cima, outro vai para baixo. Ou eles se encontram no ponto e seguem para outro canto como complexos conjugados. Esses pontos que os polos se encontram, a gente chama de pontos de ramificação. Os pontos de ramificação, eles podem ser reais ou complexos, embora pontos de ramificação complexos são raros. Então vamos lá. Para encontrar os pontos, a gente vai resolver essa equação polinomial aqui. Encontrar as raízes dela. Então eu vou ter n', meu n' vai ser o d sobre ds de n. A derivada de n em relação a s. Vezes o ds menos, aqui está faltando um linha, menos d' vezes ns. Então, a derivada de n em relação a s vezes o ds, menos a derivada de d em relação a s vezes o n de s. Isso tudo vai me dar um polinômio que eu vou resolver para s e encontrar as raízes. Cada raiz desse polinômio vai ser um candidato a ponto de ramificação. E aí, para eu validar esses candidatos, o que é que eu vou fazer? No caso geral do meu K, todos os pontos seriam válidos. Porém, eu estou trabalhando com K igual a zero até um K tendendo a mais infinito. Então, nessa faixa, os meus pontos são válidos. O que é que eu vou fazer? Eu tenho a minha equação característica e eu tenho valores de S. Eu vou aplicar esses valores de S na minha equação e vou resolver para K. Resolvendo para K, eu vejo qual é o valor de K que me dá esse valor específico de S. E aí eu vejo se esse K está dentro da faixa de validade.
Então, pode ser a partir de zero até mais infinito. Se ele for menor do que zero, não pode. E se ele for complexo, por exemplo, k igual a menos 2, k igual a mais 2 menos j3. A parte real dele é maior do que zero, mas ele é complexo, então não pode. A gente vai repetindo aplicar os S encontrados na equação ao lado, na equação anterior, para encontrar K. Se K maior ou igual que zero, o ponto é válido. Se K menor que zero ou complexo, esse ponto é inválido. Vamos ver como é que fica aqui. Para esse sistema, eu encontrei dois pontos de ramificação válidos. Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Isso quer dizer que de alguma forma, para algum valor de K, eu vou ter dois polos se encontrando aqui. Do jeito que está aqui, eu tenho bastante convicção que vai ser esse P2 e P1. Vão chegar aqui e vão se encontrar. Aí eu tenho meu ponto de ramificação. Para isso aqui a gente precisa analisar mais, para saber quem é que vai chegar aí. Então vamos lá. Sabendo o ponto de ramificação, eu ainda tenho que analisar duas coisas. O ângulo de partida ou chegada no lugar das raízes. E isso eu vou analisar para os pares complexos conjugados. E o que é que vai ser esse ângulo de partida? Bem, o meu polo, principalmente os complexos conjugados, que é o que eu vou analisar, ele vai fazer uma curva. Então ele vai fazer uma trajetória assim, uma trajetória, não sei, circular, alguma coisa. E esse ângulo de partida e chegada, ele vai me dizer qual é a tendência inicial do movimento. Se é do meu polo sair para cima, se ele sair por aqui para o lado. Bem, de alguma forma esse ângulo ele vai me dar qual é a, digamos, a derivada inicial, a velocidade inicial do meu polo, qual é a direção que ele vai sair. Então, primeiro o que é que a gente faz? A gente vai escolher um ponto de análise. E esse ponto vai ser o polo cujo ângulo a gente quer determinar. Então eu quero determinar o ângulo desse polo P3. Eu vou colocar meu ponto de análise em cima dele. Ponto de análise. O que é que eu faço a partir disso? Eu calculo os ângulos que os polos de zero fazem em relação ao meu polo escolhido. E o ângulo desse polo escolhido fica como incógnita. Em seguida, eu aplico a equação menos somatório de φi menos somatório de θi igual a 180 graus, onde φ são os ângulos que os zeros fazem com o meu ponto escolhido e θ são os ângulos que os polos fazem com o meu ponto escolhido. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu vou calcular o ângulo do polo P1. Então eu vou calcular o ângulo desse polo aqui. E aí o meu φ, eu vou ter um φ1 aqui, que é referente ao 0,1, do 0Z1, vai ser o ângulo que esse zero aqui faz com o meu polo. Esse ângulo eu calculo sempre em relação a, digamos, o eixo x positivo. Então eu vou ter aqui um ângulo de 45 graus. E o meu polo P2 vai fazer um ângulo também em relação ao meu polo P1. Esse ângulo vai ser de 90 graus. E aí vocês podem me perguntar, professor, esse ângulo se não for dado? Realmente ele não é dado, mas vocês conseguem calcular ele facilmente, porque você sabe a posição desses polos e dos zeros. Então você sabe a distância daqui para cá
sabe, essa distância daqui para cá. E aí, por trigonometria, vocês acham esses ângulos. Então, eu sei que o meu φ1 é 45 graus e o meu θ2 é 90 graus. A equação é somatório de φ1 menos somatório de θ1 igual a 180 graus. Eu vou ficar com 45 menos θ1. Por quê? Porque o θ1 é o ponto, o polo que eu estou tentando determinar. E aí ele vai aparecer como incógnita. E o outro polo é o P2, que faz 90 graus. Quando eu calcular isso aqui em relação ao meu θ1, eu vou achar o θ1 como sendo menos 225 graus ou 135 graus. Para o polo P2, é bem mais simples, uma vez que eu tenho calculado o P1. Pela simetria dos complexos conjugados, os pares eles vão ter sempre ângulos opostos. Por quê? Eles sempre vão se manter complexos conjugados. Então, se eu tiver um polo aqui, o outro tem que estar aqui. Eles têm a mesma parte real e eles são opostos em valor imaginário. Então, eles têm que ser simétricos em relação a esse eixo real. Dessa forma, se um parte aqui nessa direção, o outro não pode, por exemplo, partir para cá. E no final ter um polo aqui e outro aqui. Não, se esse parte nessa direção vindo para cá, eu sei que esse vai partir nessa direção vindo para cá, para manter essa relação entre eles. Então eles vão ter sempre o ângulo menos, sendo valor de menos o outro. Se eu calcular, fizer esse mesmo procedimento anterior para o P2, eu vou achar θ2 igual a menos 135. Beleza? E esses ângulos são muito importantes. Ó. Nesse caso aqui, supondo que eu tinha calculado um ponto de ramificação aqui, eu sei que esse meu polo ele vai sair nessa direção de 135 graus e esse meu segundo polo nessa direção de menos 135. E aí me dá uma dica boa de qual curva eles vão fazer, para onde eles vão. Então, se eu tenho esse ponto de ramificação aqui, onde meus polos vão se encontrar, eles partem daqui, eu sei mais ou menos o caminho que eles vão fazer. É uma indicação boa do caminho. Para o nosso exemplo que a gente está seguindo, a gente encontrou aqui um P3 de menos 45 graus e o P4 de 45 graus. Beleza? Então eu sei que esse polo ele vai sair nessa direção e eu sei que esse polo vai ter a tendência inicial dessa direção aqui. O último cálculo que a gente tem que fazer é verificar o cruzamento com o eixo imaginário. Que é isso? Então, pode ser, dependendo do caso, que algum polo cruze o eixo imaginário, passe para um lado ou para o outro. Se ele vier da direita para a esquerda, ele é um polo instável que está ficando estável. Se ele fizer o caminho contrário, ele é um polo estável que está se tornando instável. Então essa informação é muito importante para a gente. E aí tenho duas formas de calcular. A primeira é aplicando o critério de Routh-Hurwitz, que a gente viu para a estabilidade. E a segunda é aplicando a equação característica. Então, 1 mais kg em J ômega. Essa mesma equação eu consigo escrevê-la dessa forma. E por que eu estou aplicando em J ômega? A forma geral é S, que vai me dar a resposta para qualquer polo, para qualquer ponto no plano complexo. Quando eu estou aplicando em J ômega, seria um ponto que está em 0 mais J ômega. Então eu quero saber dessas respostas qual é que vai estar passando aqui pelo meu eixo imaginário.
Então, pela curva dada por J ômega. E aí, como essa equação é complexa, eu termino tendo duas equações. Quando eu igualo isso aqui a zero. Porque isso é zero mais J0. Então, a parte real tem que ser zero e a parte imaginária tem que ser zero. Quando eu fizer isso, eu resolvo para K e ômega. Então, eu vou ter pares de valores K, ômega. Só que ômega, na maioria das vezes, ele vai vir como par conjugado. A não ser que ele venha na origem. Então, eu vou ter, por exemplo, para K igual a 10, os valores mais ou menos 2. Então eu sei que para um valor de K de 10, eu vou ter dois polos cruzando o meu eixo imaginário. Um no valor de mais 2 e outro no valor de menos 2. Se eu achar algum par de valores que o K não esteja entre 0 e mais infinito, esse valor não é válido. Eu não uso. Para o sistema que a gente está analisando, por exemplo, eu disse K igual a 10, eu tenho aqui dois pontos de cruzamento, o mais 2 e o menos 2. Então seria como se esses polos, alguns desses polos, passassem por esses pontos aqui. E estão passando ao mesmo tempo porque é para o mesmo valor de K. Então, nesse caso, se eles estão passando daqui para cá, eu sei que para esse valor de K de 10, o meu sistema vai ficar instável. Então eu sei que eu tenho que trabalhar entre 0 e 10, algo desse tipo. Para esse caso, percebam que eu vou encontrar três pontos. Eu vou encontrar esse aqui, porque para K igual a 0, eu já vou ter um ponto em ômega igual a 0, que é esse polo de malha aberta. E eu vou encontrar esses dois para um valor de K, por exemplo, K igual a 10. Eles vão cruzar aí. Beleza? Com isso eu consigo, finalmente, eu tenho todas as informações que eu preciso para gerar o desenho final do meu lugar das raízes. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho as assíntotas em verde, tem essa outra assíntota aqui, mas que eu deixei ela coberta pelo intervalo ímpar, que está aqui. Eu tenho os ângulos de partida, tenho as ramificações, que são esses dois pontos, e tenho os cruzamentos. Então vamos lá, vamos analisar primeiro esses polos P1 e P2. Então é fácil ver que vão ser eles que vão se encontrar aqui, já que eu sei que esse intervalo pertence ao lugar das raízes e os polos estão nesse intervalo. Então esse P2 vai vir para cá e o P1 vai vir para cá. Mas aí não acabou o movimento deles, porque eles não chegaram nem num zero e nem foram para infinito. Então, quando eu analiso, eu tenho outro ponto de ramificação aqui. E aí vão ter que chegar pelo menos dois polos aqui. Vendo isso, eu tenho duas possibilidades. Esses dois polos, eles vêm para cá, ou esses dois polos aqui vêm para cá. Não é isso? Chegando aqui, eu tenho um fim, porque um vai para o zero e o outro vai para infinito. No caso dos dois polos virem para cá, vai sobrar para esses dois seguirem para as assíntotas. No caso desses dois irem para cá, sobraria para esses dois seguirem as assíntotas. E aí o que é que vai dar a dica para a gente do que é mais provável?
vai ser justamente esse ângulo de partida aqui, né? E também o cruzamento. Então, para esses dois seguirem, eles não só teriam que seguir a assíntota, mas eles teriam ainda que cruzar por aqui, fazendo uma curva meio estranha. E para P3 e P4 virem para cá, percebam que eles têm que partir nesse ângulo. Então eles teriam que fazer algo assim. Então a gente vê que teria um comportamento um pouco estranho. Enquanto para eles seguirem essas assíntotas, eles fariam isso aqui, ó. Vem para cá para infinito. E esse vem para cá para infinito. Então a gente conclui com um certo nível aí de confiança que esses polos P3 e P4 seguem essas assíntotas aqui para infinito, enquanto P1 e P2 vêm para cá, passam para o outro lado, e aí um segue para o zero e o outro para infinito. E assim a gente desenha finalmente o lugar das raízes. Meu P3 segue a assíntota para infinito, meu P4 faz a mesma coisa, sendo um complexo conjugado. P1 e P2 se encontram no primeiro ponto de ramificação, se separam como complexos conjugados e se encontram aqui no segundo ponto de ramificação. Continuando, um deles vai para o zero e o outro para o infinito. E aí eu termino, porque todos os meus polos ou foram para os zeros ou foram para o infinito. Beleza, pessoal?